Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Hansi Flick demitido do cargo de técnico da seleção alemã. Crise na Alemanha. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E claro, se você puder contribuir com o meu trabalho, puder me ajudar o canal do VSR virando membro, fazendo a sua assinatura do canal do VSR, clicando aqui embaixo no Seja Membro ou aqui em cima, beleza? Se puder dar aquela moral. Tô gravando esse vídeo aqui na tarde, no início da tarde de domingo, e a seleção alemã, o Twitter da Federação Alemã, confirmou que Hansi Flick foi demitido do cargo da seleção alemã. A sequência de péssimos resultados no pós-Copa, depois de uma Copa que a Alemanha já foi eliminada pela segunda vez na fase de grupos, acabou resultando numa efêmera demissão de Hansi Flick, que é demitido após 25 jogos. Só para vocês terem uma ideia de quão rápida é essa passagem do Hansi Flick no cargo de técnico da Alemanha e de quão fracassada foi. Depois da guerra, depois de 1950, que é quando a Alemanha volta a jogar enquanto seleção, né, por conta dos reflexos da Segunda Guerra Mundial, no pós-guerra, em média, cada técnico da Alemanha ficou no cargo 2.800 dias. 2.800 dias. O Hansi Flick não chegou a ficar nem 800 dias à frente da seleção alemã. Então, assim, na média e no pós-guerra, a Alemanha foi dirigida por outros 9 treinadores, tirando o Hansi Flick. Na média, esses 9 treinadores, cada um deles ficou 2.800 dias no cargo. O Hansi Flick ficou menos do que 800 dias. Então, deixa muito claro que o trabalho foi um trabalho fracassado. E é curioso porque o Hansi Flick chegou ao cargo muito bem referendado. Ele tinha sido auxiliar técnico do Joachim Löw por muito tempo. O Joachim Löw teve o Hansi Flick como seu auxiliar de 2006 até 2014. Então, assim, o Hansi Flick tinha conhecimento do cargo, tinha conhecimento do funcionamento da seleção alemã, tinha conhecimento da Federação Alemã, porque tinha sido assistente do Joachim Löw durante 8 anos, saiu, acabou tendo uma temporada fantástica no Bayern de Munique, fantástica, de ganhar a tríplice coroa, inclusive com 100% de aproveitamento na Champions, né? Ganhou todos os jogos daquela Champions que o Bayern ganha do PSG na decisão em 2020, e ele chega à seleção alemã com, em tese, tudo pronto para dar certo. Né? Ele conhecia o cargo, conhecia as pessoas, conhecia os jogadores, seja da passagem dele como auxiliar, seja do período que ele treinou o Bayern de Munique, que é a base da seleção alemã. Tinha tudo para dar certo. E a situação é que, o resumo é que foi um fracasso. Estou deixando aqui o resumo do que ele fez: 25 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, aproveitamento de 58%, 60 gols marcados, 30 gols sofridos, 91 chances de gols criadas, chances claras criadas nesses 25 jogos, dá quase 4 por jogo, 8 jogos sem sofrer gols apenas. Esse é um ponto importante que a gente vai falar aqui. Dos 25 jogos que o Hansi Flick comandou a Alemanha, em apenas 8 o time saiu sem sofrer gols. Vamos passar aqui nesse outro levantamento, que também foi feito pelo Bundesliga Insider, que é um perfil excelente para você falar sobre as coisas do futebol alemão, então eu recomendo Bundesliga Insider. Olhando aqui essa relação que o Bundesliga Insider fez, você vê como o trabalho foi decaindo, né? Como o trabalho foi decaindo. Ele começa com 8 vitórias seguidas. Tudo bem que nessas 8 vitórias tem ali alguns jogos bem de uma exigência bem baixa, né? Liechtenstein, Armênia, a própria Islândia, quem mais?
Macedônia do Norte, né? Embora a Macedônia do Norte tenha empatado com a Itália ontem, mas só para constar ali. Aí depois dessas 8 vitórias seguidas, o aproveitamento é bem complicado, porque nos 13 jogos seguintes, a Alemanha ganhou apenas 4. Ganhou da Itália, de 5-2, ganhou de Oman, de 1-0 no amistoso, ganhou da Costa Rica na Copa do Mundo, no jogo que resultou na eliminação da Alemanha, porque não tinha feito a sua parte antes, e ganhou mais recentemente da seleção peruana por 2-0 no amistoso, ok? Então, assim, você vê que o trabalho foi caindo de produção. E aí você vê aqui nessa lista que tem 6 jogos seguidos que a Alemanha joga amistoso. Por quê? Porque nesse momento está sendo disputadas as eliminatórias para a Eurocopa, e a Alemanha, como é o país sede, a Eurocopa de 2024 será na Alemanha, a Alemanha já está classificada, então ela só joga amistoso. Isso pode ser um problema, isso pode não justificar, mas pode explicar uma parte do momento que a Alemanha está vivendo, porque a sensação de só jogar amistoso pode gerar ali uma certa acomodação. O Brasil viveu um pouco isso quando ele foi sede da Copa do Mundo de 2014. Esse negócio de só jogar amistoso, né, de não jogar jogo valendo 3 pontos, traz ali algum problema. Mas nada que explique a Alemanha vir de 5 jogos sem vencer. Depois dessa vitória contra o Peru no amistoso, a Alemanha perdeu para a Bélgica, a Alemanha empatou com a Ucrânia, a Alemanha perdeu para a Polônia, para a Colômbia e ontem, no sábado, tomou um 4-1 do Japão, com o Ter Stegen sendo o melhor jogador em campo. A Alemanha tomou 4 do Japão no amistoso disputado dentro da Alemanha e o Ter Stegen foi disparado a melhor figura da Alemanha no campo. O Japão poderia ter vencido por mais. O Japão teve 10 finalizações dentro da área. O Japão teve 8 chances claras de gol. Então, assim, a Alemanha tomou de 4-1 do Japão e foi pouco. O trabalho do Hansi Flick, ele vinha primeiro, na Copa do Mundo, um trabalho que perde de virada para o Japão, sem conseguir, até jogou bem no primeiro tempo, depois sem conseguir controlar o jogo, fica no 1-1 com a Espanha, quando empatou já na empurrança, porque não estava conseguindo gerar nada, e aí ganha da Costa Rica, mas com a vitória do Japão sobre a Espanha, acabou sendo eliminado de novo na fase de grupos, né? O Japão tinha sido eliminado na fase de grupos em 2018, pela primeira vez na história, e repetiu. Aí, beleza, a Alemanha, como dá tempo para trabalhar, deixou o Hansi Flick. E de lá para cá o trabalho só piorou. Nos amistosos, até antes do jogo contra o Japão, ele estava testando um time com 3 zagueiros e um time que não conseguia se defender. Tomou 3 da Bélgica, 3 da Ucrânia, tomou 2 da Colômbia e por aí vai. No jogo contra o Japão, ele testou uma outra formação. Voltou o time para o 4-2-3-1, com o Kimmich jogando de lateral direito, algo que funcionou com ele lá na final do Super Agosto, com o Hansi Flick no Bayern, mas que ontem não funcionou. A Alemanha nem teve a capacidade de construção do Kimmich e nem conseguiu se defender por aquele lado. E num 4-2-3-1 em que não teve o Musiala, que está machucado, então perdeu talvez o seu jogador de maior qualidade do meio para frente, e foi um time pouquíssimo produtivo. O resumo disso tudo, o Hansi Flick foi mandado embora. E é natural que fosse. Segundo as informações, o Julian Nagelsmann é o treinador mais cotado para assumir o cargo, mas tem que ver se o Nagelsmann vai querer, tem que ver se as coisas casam. Nagelsmann, que foi demitido no meio da temporada passada do Bayern de Munique, naquela situação esquisita que a gente viu. Então, Hansi Flick é passado. A questão a Alemanha vive uma entre-safra muito problemática. Se você pegar a escalação da Alemanha que jogou ontem, a Alemanha entrou em campo com Ter Stegen, melhor jogador do Campeonato Espanhol, agarrou muito, e agarrou muito contra o Japão, Kimmich, Süle, Rüdiger e Schlotterbeck, que é zagueiro, mas joga de lateral na seleção. Henry Can, Gundogan, Sané, Wirtz, garoto do Bayer Leverkusen, jogando muito, mas na seleção ainda precisa arrumar seu espaço.
se firmar, Gnabry e Havertz. Se você olha assim, não é um time ruim, mas são jogadores que ainda não conseguiram desabrochar dentro da seleção. Você tem uma galera aí que já é mais antiga, que já é mais veterana, Gundogan, Henry Can, Rudiger, e você tem uma galera que é nova, que é jovem, apesar de já ter experiência, mas que ainda não amadureceu, ainda não consegue produzir. Vamos ver se com o Nagelsmann, se for ele, consegue. Agora, um ponto que a gente deveria falar é a Alemanha, ela tem tido muito problema para se defender, tanto a seleção, e isso vem muito do campeonato alemão. Você pega o campeonato alemão e ele é vendido como o campeonato, porque é um fato, o campeonato com a maior média de gols da Europa, dos principais campeonatos. E isso é ótimo, ver um jogo com muitos gols é ótimo. Agora, precisa ter uma certa avaliação de o quão isso tem sido prejudicial para a Alemanha, porque os jogos do campeonato alemão, muitas vezes, você vê jogos caóticos, você vê jogos em que há uma fragilidade defensiva latente, há uma fragilidade defensiva de não conseguir fechar os espaços, de não conseguir controlar os jogos, de não conseguir se defender minimamente, e aí os gols começam a sair. Na segunda divisão alemã, por exemplo, a Alemanha é um festival de gols. No campeonato alemão, cada vez mais o número de gols aparecendo. E como basicamente a base da seleção alemã, praticamente todos os jogadores que jogam na seleção alemã jogam no campeonato alemão, isso eu imagino que de certa forma tem sido percebido e tem sido assimilado pelos jogadores da Alemanha quando jogam pela seleção. Os jogos no campeonato alemão, no futebol alemão, são muito caóticos. Os jogos de seleção não são caóticos assim. Então, os times que têm conseguido se defender bem contra a Alemanha, e foi isso contra o Japão e contra a Espanha na Copa, por exemplo, tem levado vantagem, porque a Alemanha, enquanto seleção, tem sido muito frágil defensivamente. Vamos ver o que vai ser agora do Nagelsmann. Vale lembrar, como a Alemanha já está classificada, esses amistosos, do ponto de vista prático, trazem pouquíssima consequência para a Alemanha, né? A Alemanha já está na Euro, então a eliminatória para a Copa só depois, né? Só depois da Euro. Então, agora, é muito ruim ficar tomando uma lambada atrás da outra, né? É muito ruim a gente ver a Alemanha, uma seleção das maiores do mundo, estando tão fragilizada para receber uma Eurocopa, né? A Eurocopa vai ser na Alemanha. Qual é a perspectiva da Alemanha passar vergonha dentro de casa? Ultimamente isso tem acontecido. Hansi Flick foi embora. Nagelsmann, será que vem? Será que é ele? No jogo de amanhã, no jogo de terça-feira terça-feira contra a França, o Rudi Völler, que foi técnico da Alemanha nesse período aí, foi técnico da Alemanha, inclusive, na final de 2002 contra o Brasil, ele era o técnico daquela era ali, vai dirigir o time interinamente, e aí a Federação Alemã vai buscar uma outra opção. É isso, a Alemanha passando vergonha, qualquer um tira sua casquinha da Alemanha nesse momento. Que situação, hein? Quero te ouvir o que você tem a dizer, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o like também, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência. Se puder virar membro, fazer a sua assinatura do canal do SR, seja membro aqui embaixo, aqui em cima. Obrigado demais, valeu, tchau.